E por quê? Vamos lá, cara. Mas o pessimismo de é isso e não pessimismo tem... racional. Tá. Não tenho nada o que fazer. Não, pelo contrário. Tem um monte de coisa para fazer. Ver o cenário... Até porque... Aí eu vou citar agora... Tá. De um pensador cujas ideias foram até sequestradas pela extrema-direita. E virou um cara que a extrema-direita, apesar dele nunca ter manifestado muito opiniões políticas. Chama Viktor Frankl. Viktor Frankl, que viveu num campo de concentração e que escreveu os livros em busca de sentido, sede de sentido. Tem diversas traduções diferentes do livro dele. E ele dizia que para a vida da gente ser uma vida, às vezes até suportável, tolerável nos momentos mais difíceis, a gente tem que encontrar um sentido. Tem, se você me permite, uma história bem curtinha, mas acho que é legal para deixar gravado aqui. Uma vez no campo de concentração, tinha um casal há muito tempo junto, décadas casado, e aí mataram a mulher, e o homem ficou vivo. E ele ficou desesperado. Minha vida acabou, minha companheira de vida inteira, não tem mais nenhum sentido eu continuar vivendo, dado que minha companheira de vida inteira morreu, não sei o quê, e etc. Agora eu não quero mais viver. E aí o Viktor Frankl chega para ele e fala assim, deixa eu te falar, você amava ela? Fala, muito. Mas quanto? Muito, tudo. Simplesmente tudo para mim. Aí ele fala assim, e você para ela? Você acha que ela te amava? Meu Deus do céu, me amava demais também. Eu também era tudo para ela. E ele fala assim, como é que você acha que ela ficaria se você tivesse morrido? Ela foi destruída, a vida dela ia acabar. Ela ia ficar aqui em pânico, todo dia para ela ia ser uma tortura. Aí você já pensou que ao deixar ela morrer primeiro, você poupou ela de todo esse sofrimento e assumiu esse sofrimento para você, para poder liberar ela? E aí o cara, caramba, e ali ele encontra o sentido para continuar vivendo como aquilo tendo sido um presente, um sacrifício pela esposa. Ele suportar esse sofrimento não ela. Ao invés dela. Então isso é para dizer o seguinte, mesmo nos piores momentos, se a gente encontrar um sentido, a gente consegue caminhar. Então eu sou extremamente pessimista e vamos conversar sobre esse pessimismo. Mas essa luta, essa busca por alternativa, essas pequenas vitórias que a gente consegue no dia a dia, isso é o sentido que me faz caminhar. E me faz acordar, assim, em boa parte dos dias, animado em caminhar. Talvez não animado com o futuro do mundo, mas animado com o dia que eu tenho pela frente, que é o que importa. Claro. Né? Então eu acho que, apesar de ser extremamente pessimista com o rumo da humanidade, eu sou um cara que tenho felicidade nos meus dias, tenho vontade de viver e tenho um sentido para caminhar. Então vamos falar dessa vida atual, do que estamos vivendo no Brasil, e quer começar pelo Brasil, então? Podemos, cara. Master, eleição... O problema do Brasil... Betis, a gente tem muito assunto. Que Brasil que a gente vive hoje? Que Brasil a gente hoje não, a gente vive há muito tempo num Brasil caótico e que estruturalmente vive pouquíssimas mudanças. Pouquíssimas mudanças. O Brasil passou por algumas mudanças estruturais, eu acho que em 2 momentos, no período do Getúlio, né? E no primeiro e segundo mandato do governo Lula, no sentido de tentar desfazer injustiças e desigualdades estruturais e históricas. Mas mesmo assim, né, eu acho que mudanças estruturais pequenas. Tá. O Brasil, por exemplo, nunca olhou para a questão da terra. Né? Se você for olhar os maiores historiadores brasileiros, todos eles vão te falar o seguinte, é impossível você estudar história do Brasil sem começar pela questão da terra. Todos os países que hoje dominam economicamente o mundo, viveram, em algum momento da sua história, uma discussão para poder distribuir as terras de modo que o país, que a nação, fosse beneficiado por isso. Estados Unidos teve um momento, muitas pessoas não sabem, quando os Estados Unidos faz a reforma agrária, é dali que surge toda essa rede ferroviária e depois rodoviária dos Estados Unidos, porque você tinha gente produzindo, gente habitando, gente que era importante fazer chegar Sim. as coisas até elas e delas para o resto da nação, para o país poder funcionar.
você precisava, quando você dava a terra, você precisava colocar ali um lugar para chegar, ou uma ferrovia ou uma estrada. Você precisava de um banco para poder financiar essas pessoas. Então você criou todos os bancos ali locais. Você precisava de uma rede de distribuição elétrica. Você precisava de tudo isso. Aí o pessoal chega hoje e fala o seguinte: o Brasil tem 4 bancos que domina. Tinha que fazer que nem os Estados Unidos e botar 4 mil bancos aqui. Mas os 4 mil bancos nos Estados Unidos não surgiram dando 4 mil licenças de banco. Surgiram a partir dessa necessidade de você ter vários agentes de financiamento por causa de uma distribuição da economia no país inteiro, que começa com a distribuição de terras. O Japão tem toda a parte da distribuição de terras também. A reforma agrária no Japão, que contribui para o Japão hoje ser o país que é. A China, você teve lá há pouco tempo, Sim. Quando você tem a Revolução Chinesa, a questão da terra passa a ser fundamental para, ao longo de poucas décadas, eles conseguirem eliminar a pobreza na China. Então, assim, o Brasil, irmão, só para você ter ideia, no Brasil, você tem 1% dos donos de terra, não é 1% da população brasileira, não, tá? 1% dos donos de terra tem 50% das terras no Brasil. O pessoal fala, não, o número não é esse, é abaixo de 50. Não, eles vão falar em número, o número de matrículas que tem. Só que às vezes um cara tem várias matrículas diferentes no nome dele. Né? Então é o seguinte, no Brasil, em termos de terra, território, o 1% mais rico das terras, não é do Brasil, só das terras, tem mais de 50% das terras. Aí você chega e fala o seguinte, esses caras, qual a contribuição deles para o país? Porque o agro carrega o país nas costas. E é inegável que o agro tem uma importância econômica e que não se restringe a simplesmente vender a soja ou vender o trigo. Você tem tudo, que nem a gente falou. Você tem as estradas que tem que levar até lá, você tem a nossa rede ferroviária, onde você tem os trens carregando as coisas, você tem combustível que tem que botar no negócio, tem as pessoas que trabalham, tem as economias locais que vivem ali dos caras, tem os carros que... Então tem um monte de coisa, não é só a soja que compra. Mas vamos lá. Dito isso, esses caras, quando eles exportam, eles não pagam imposto. Por que eles não pagam imposto? Por causa da Lei Candir. Cada vez mais, esses caras, eles automatizam, eles trazem ferramentas tecnológicas para poder fazer ali o trabalho no campo com menos trabalhadores, pessoal, menos pessoal. Então, cada vez, eles empregam menos. Eles, para produzir em escala, com um país que tem terras baratas no campo, como a gente sempre teve, eles nunca cuidaram da terra, porque era mais barato produzir desgastando aquela terra com monoculturas, meter um monte de agrotóxico, quando aquele negócio virar assim, absolutamente inútil para você plantar, tu vai para outra terra, que você já comprou um tempão, ou grilou e fica mais barato. Eles não pagam imposto na importação. Por quê? Porque o imposto que eles pagam, eles têm um mecanismo de drawback. Então, o que eles usam de agrotóxico é quase tudo importado. As sementes, boa parte das sementes são importadas. Os fertilizantes que eram feitos aqui, quase todos também são importados. As máquinas agrícolas são quase todas importadas também. Então tu fala, pô, o que eles usam de maquinário, de insumos, etc., é dinheiro que a gente está mandando para fora do país. A exportação é dinheiro que vai para a mão de 1% ali dos donos dos fazendeiros, que vai aplicar em título da dívida brasileira para ganhar 15% ao ano de juros e não vai pagar imposto para o país. As terras vão sendo destruídas nessa história. E quem está comendo, meu irmão, a soja, quem está comendo o milho, quem está comendo a carne, é o chinês, é o americano e etc. Então vamos sair um pouco dos números do PIB para ver se realmente esse setor está dando a contribuição que poderia dar para o Brasil. Né? Então, cara, a gente começa já pela questão da terra. E esse negócio vai melhorar? É claro que não vai melhorar. Esse cara tem uma bancada de mais de 300 pessoas no Congresso. Isso não vai melhorar. O mercado financeiro cada vez concentra mais riqueza no Brasil, só que mais do que isso, cada vez concentra mais a economia real também debaixo deles. Porque os donos dos bancos, principalmente os bancos de investimento, têm cada vez mais comprado participação nas empresas e se tornado controladores das empresas. Se você for ver, os donos das maiores empresas do país são fundos de investimento que são dos bancos, né? Dinheiro dos bancos. Então esses caras são donos da dívida pública, são donos do nosso setor produtivo e também tem uma bancada em Brasília enorme. Tu acha que esses caras vão perder poder? Não vão perder poder de jeito nenhum. A gente não vai conseguir fazer uma política de cair juros, porque quando a gente começa a conversar sobre isso, esses caras que passaram também a ser donos da mídia, é verdade. Vai ver, cara, pô, quem manda na Veja, na Isto É, quem manda nas redes de televisão, a Globo agora é sócio da Nubank.
Entendeu? Então é o seguinte, pô, quando você vai ver o seguinte, qual é a história que esses caras vão contar para a população quando quiserem mexer com a taxa de juros, que é o que faz o dinheiro desses caras dobrar a cada 4, 5 anos sem risco nenhum. Eles vão falar que o Brasil vai quebrar, que vai ter hiperinflação, etc e tal, e vão pressionar, mexendo no mercado de verdade. Então esses caras vão cada vez ter mais poder. Quando você olha o Brasil, a situação das periferias, irmão, pega um período de 10 anos, os últimos 100 anos, né? Os últimos 100 anos, não, vou pegar dos últimos, sei lá, 60 anos. Período de 10 em 10 anos. Período em que você olhou para uma cidade das grandes capitais brasileiras e fala, caramba, diminuiu a favelização, diminuiu o número de pessoas em situação de rua, aumentou a qualidade dos empregos das pessoas. Não tem, irmão, é constante. Caramba.